Então tá bom. Ô Marcelo, boa tarde. Natália, vou fazer aqui a pergunta do Felipe André do Jornal Hoje. Ele pergunta assim: boa tarde, Marcelo. Por toda a situação que a Chapecoense viveu no campeonato, o que mais te preocupa em enfrentar uma equipe que já foi rebaixada? Boa tarde, Natália. Boa tarde a todos. Com certeza, independente da situação que a Chapecoense se encontra, ele joga em casa. Não tá saindo áudio. Perdão. Pronto, você foi arrumar. Boa tarde, Natália. Aqui o nosso operador agora consertou aqui. Independente da circunstância em que a Chapecoense se encontra, a Chapecoense sempre foi uma equipe muito forte dentro de casa, né? E nessa reta final de competição, com certeza ela tem os objetivos dela dentro ainda da competição, né? Então a gente precisa ter muita atenção, muito cuidado, muito estudo sobre a equipe deles, como tivemos com todas as outras equipes, né? E acho que, com certeza, a tradição da Chapecoense, a história da Chapecoense, os jogadores que lá se encontram, claro que estão sempre pensando no próximo jogo, e o próximo jogo deles é sempre o mais importante. Então a gente precisa estar muito atento, a gente sabe o que a gente precisa e quais são os nossos objetivos que a gente precisa ir atrás diante desse jogo. Arthur? Alex Rodrigues ou Arthur? Jânio? Oi, eu, Arthur. Professor Marcelo Capo, Arthur Magalhães, Rádio Bandeirantes, Feras do Esporte. A gente percebe, inclusive, em um material enviado por amigos paulistas, analistas, que o Atlético voltou àquele padrão tático de outros momentos do Campeonato Brasileiro. O time joga bem, arranca elogios, mas ainda falta aquele algo a mais, que é aquela bola no fundo do gol. O gol do Zé Roberto dá tranquilidade, acima de tudo, que você, além de recuperar o grande padrão tático do Atlético, também recupera agora um grande centroavante? Boa tarde, Arthur, boa tarde a todos. Realmente a equipe ela vem fazendo boas atuações. A equipe, como falei anteriormente, eu já pego um trabalho muito bem idealizado pelo Barroca, continuidade com o Eduardo e com o João Paulo, e a gente só colocou aquilo, né, com a minha chegada, aquilo que eu entendo que poderia acrescentar na equipe. Logo na minha chegada eu tive algumas sessões de treinamentos que deu para colocar um pouquinho das minhas ideias, do meu conceito, e é isso que a equipe vem apresentando, uma equipe muito bem organizada, com uma entrega muito grande. Eu preciso ressaltar a entrega desses atletas que têm um comprometimento muito grande, né, em todos os aspectos do clube, na parte de entrega, disciplinar, com planejamento físico, técnico, tático. Os jogadores estão muito focados e eles são os protagonistas, são eles que a gente passa os conceitos, as ideias, informações e eles executam dentro do campo. E a gente, assim, está muito feliz do que eles vêm se entregando dentro do campo, né, a organização do time, o que a gente tem tido de volume de jogo, de proposta de jogo, né, jogando sempre dentro daquela ideia que eu gosto de um time que marca pressão, joga em linha alta, tem um jogo combinado, apoiado, mas a gente precisa melhorar sim, né, quando a gente entra no último terço, né, o penúltimo passe, a finalização, transformar todo esse volume em gols, né, esse é o nosso grande desafio, ter esse acabamento melhor. A equipe já teve uma evolução muito grande, foram várias finalizações de média distância, isso era uma coisa que nos incomodava muito. Então, assim, o time, apesar de estarmos reta final de competição, o time continua evoluindo, né? E o Zé entrou bem, sim, nos jogos que ele entrou, principalmente nesse último jogo e no penúltimo jogo, né? O Zé está muito motivado, a gente vê no dia a dia dos treinamentos. O Zé Roberto voltou a fazer gol, é o nosso 9, é o nosso jogador de frente. Então a gente precisa potencializar esses jogadores. Você viu a última atuação. Eu não gosto de individualizar atuações, porque a força do Atlético é a força do coletivo. Mas a gente precisa ressaltar o bom jogo que o Janderson fez, que o Dudu fez no último jogo. Então, assim, toda a equipe está com uma entrega muito grande e a gente precisa agora transformar toda essa energia em vitória. E é isso que a gente vai trabalhar bastante para o jogo de sexta-feira.
Marcelo, aproveitar aqui já no Jornal Popular, ontem a gente viu aí o empate, né, de Atlético de São Paulo, e a gente parece que tá vendo, não é só o Atlético nosso aqui que tem empatado. Por que esse equilíbrio tem se mostrado agora tão forte nesse momento do campeonato? E já aproveitando a tua boa vontade, o Fernando Miguel tá bem, vai pro jogo, como é que tá? Vai ser avaliado ainda? Boa tarde. Boa tarde, Jânio. A Série A por si só é uma competição muito equilibrada, muito difícil, né? E cada ano que passa, ela vai se nivelando muito mais, né? Eu acho que nossos 4 últimos empates, você tirando o jogo do América, a gente mereceu a vitória, mas merece a vitória aquele que tem competência de fazer os gols e ficar na frente do placar. Mas se você for analisar performance, se você for analisar volume de jogo, né, estratégia de jogo, a gente ficou bem perto da vitória. Então, eu sempre falo, quando você tem boas atuações, você tem um volume de jogo muito alto, você tem uma performance boa, você está sempre perto da vitória e a gente tem a convicção e a esperança que saia no próximo jogo. Quanto ao Fernando, para tranquilizar os nossos torcedores, Fernando, né, foi acometido, né, por uma virose e ele se sentiu mal no último jogo, mas já treinou ontem. Acabamos de chegar agora do treinamento lá no centro de treinamento do Corinthians e ele treinou normalmente, está bem melhor. Ontem eu tive uma conversa com ele, com o departamento médico, para entender o que ele estava, o momento dele ontem, e ele passou muita segurança para nós, para viajar, para que ele pudesse nos dar tranquilidade para a sequência dos jogos. Então o Fernando treinou tranquilamente e ele está confirmado para o jogo de amanhã. Ô Marcelo, é o Alex Rodrigues da Rádio CBN, bom estar falando com você. E são 2 pontos. Primeiro, uma observação a respeito do treinamento de ontem. Antes do treinamento, a gente viu você conversando com o Werley, que é um cara experiente, um cara importante dentro do grupo. Não teve tantos minutos jogados, mas eu queria que você falasse a respeito, né, dessa conversa que teve com o jogador, de repente ali, qual foi o motivo, o teor dessa conversa. E uma outra situação, você comandou o rival do Atlético Goiás em metade de uma Série B do Campeonato Brasileiro e conquistou o acesso. Inclusive, parabéns pela conquista, mais um acesso, né, que você participa em sua carreira. E a permanência do Atlético na Série A do Campeonato Brasileiro, você consideraria um segundo acesso nessa mesma temporada para a Série A? Boa tarde, Alex. Eu tive uma conversa com o Erle, como faço com todos os atletas, né? E foi pertinente a sua pergunta, né? Para a gente pudesse externar a importância que o Erle tem hoje dentro desse elenco, né? A gente hoje está muito bem servido de zagueiros, né? A gente tem às vezes até dificuldade, né? Uma dor de cabeça salutar para o treinador em às vezes ter que fazer as opções para a relação de jogos, porque os 5 estão muito bem, né? E o Erley, ele tem estado muito bem, tanto que no jogo diante, se eu não me lembro, contra o Santos, o Ceará, ele entrou no jogo, né? Porque ele demonstrou essa segurança no trabalho do dia a dia. É um jogador muito empenhado nos treinamentos, com uma liderança muito grande, e ele não é só tão importante dentro do campo, ele é importante, muito importante fora do campo, no dia a dia do treinamento, com a conversa com os mais novos, o vestiário, as viagens. Então o Erley tem sido uma peça muito importante dentro dessa engrenagem. Talvez não tenha tido muito mais oportunidade pela competitividade que nós temos na posição, porque hoje o Atlético está muito, mas muito bem servido de zagueiros. Quanto à sua segunda pergunta, me lembra ela direitinho. Sobre o acesso que você conquistou. Fico feliz de ter participado, né, de todo o processo lá do acesso do Goiás, parabenizar o Goiás pelo acesso, né, e agora a gente muito focado aqui, né, na permanência do Atlético. Claro que eu vou falar para vocês das minhas 3 passagens, essa é a que a gente tem assim um poder de trabalho muito acentuado pelo momento que o Atlético se encontra, pelo momento que eu cheguei aqui no Atlético, né? A primeira passagem a gente foi campeão e aquela equipe estava engrenada, ela foi adiante. Ano passado também chegamos numa situação assim um pouco adversa, mas a gente conseguiu alcançar os nossos objetivos, e eu tenho a convicção que a gente vai conseguir alcançar o nosso objetivo esse ano, talvez não com tanta tranquilidade como foi o ano passado,
mas pelo que a equipe vem se entregando, pelo nosso trabalho do dia a dia, a gente tem a convicção que a gente vai alcançar esse objetivo. Espero, né, que seja o mais rápido possível. E claro, a gente alcançando esse objetivo, né, que a gente tem a convicção que sim, por que não, né? A gente ter participado do acesso, né, lá do Goiás e ter permanecido com o Atlético na Série A, será um final de ano muito, muito legal para mim como profissional e principalmente para o Atlético, que aí a gente pode ter a tranquilidade para vir a planejar o ano de 2022. Mas a gente tem ainda 4 jogos ainda dificílimo, como o Jânio falou anteriormente, é uma competição muito árdua, muito, muito complicada, né? Você viu ontem que o São Paulo empatou com o Atlético, né? Ali, aquele pelotão ali tá muito apertado, a pontuação está a diferença de 1 ponto para outro, mas o mais importante é a gente fazer a nossa parte, buscar essa vitória que ela está amadurecendo, e assim que a gente conquistar, a gente vai dar um passo largo para o nosso objetivo, que o primeiro, que é a permanência na Série A. Marcelo, agora sim a minha pergunta, voltando ali naquela pergunta do Felipe, né, sobre a Chapecoense, mas você destacou, né, as dificuldades de enfrentar a Chapecoense mesmo a equipe estando rebaixada. Mas pegando os 3 últimos empates do Atlético contra adversários diretos em casa, você vê como obrigação o Atlético vencer a Chapecoense na Arena Condá? Natália, o Atlético ele tem sempre a obrigação de vencer, né? Nós tínhamos a obrigação de vencer o Santos, nós tínhamos a obrigação de vencer o Ceará, nós tínhamos a obrigação de vencer o Juventude. A gente não pode rotular as equipes pelo posicionamento dela na competição, né? A gente pegou equipes que estavam muito bem colocadas como líder da competição, o Atlético Mineiro, e vencemos. Então não porque a Chapecoense está em último, a gente tem mais obrigação do que as outras equipes. A gente tem sempre, quando o Atlético entra em campo, a nossa obrigação ela é sempre de vencer os jogos, e é isso que a gente vai buscar. A gente não pode ter um parâmetro da Chapecoense pela posição que ela tá no campeonato. Ela vai jogar pela honra, ela vai jogar pela história do clube, vai jogar para não fazer a pior campanha da história da Série A. Então, com certeza, de tudo que a gente analisou, a Chapecoense tem os seus objetivos. Então, olha só, em pedido aí da nossa dama Natália, da mesa de entrevista, a gente vai repetir mais uma pergunta para cada um. Pessoal? Eu acho que todo mundo saiu. Marcelo, então vamos aqui. Vamos lá, gente. O que diferente agora para conquistar essa vitória, né? Você já acho que recuperou o time emocionalmente, teve esse baque no último jogo, taticamente acho que o Atlético tem mostrado força, tem atacado bastante, mas o que fazer algo mais de diferente para que essa vitória finalmente venha? Primeiro é não deixar que aquele gol no final que nós tomamos na última partida, né, que como se diz no futebol, foi uma ducha de água fria. Claro, com todos nós saímos muito chateados, muito tristes, o nosso torcedor, todos os nossos dirigentes, comissão técnica e jogadores. Mas a gente sabe o que a gente construiu de positivo naquele jogo. Então o que a gente tem que potencializar daqui para frente? Tudo aquilo que foi positivo, né? Naquele jogo, a boa organização da equipe, o volume de jogo, as boas finalizações, e continuar fazendo eles acreditarem que é possível sim vencer na sexta-feira. Então, assim, a gente continua trabalhando a força mental desses jogadores, o psicológico, e eles têm correspondido dentro de campo. E como eu sempre falo, é hora de ter tranquilidade, analisar tudo com muita frieza, para que a gente possa sim selar essa vitória na sexta-feira, que é muito importante para a nossa trajetória dentro da competição. Professor Marcelo Cabo, eu falava com o Zé Roberto que essa partida é uma daquelas que o jogador tem que colocar o coração na ponta da chuteira. A gente chegou naquele momento em que, às vezes, o cansaço ele tem que ser superado, a dor ela tem que ser superada, tudo por um resultado, pelos 3 pontos, ou que seja, a gente não sabe também como vai ser a conjuntura do jogo, um ponto que seja, enfim, dar o melhor de si pela permanência. Exato, Arthur, exato. É hora da gente entregar algo mais pelo Atlético. E todos aqui dentro estão entregando esse algo mais, né? É um momento que, só para vocês terem uma ideia de números, nós vamos fazer a 5ª partida em 13 dias, né? Desde a minha chegada. Então, se você faz a 5ª partida em 13 dias,
o que você tem que estar muito atento, né, em todos os detalhes, né, do cansaço, da parte clínica dos jogadores, da recuperação dos jogadores. Praticamente, né, a gente tem escalado a equipe, né, em cima dos dados que a fisiologia nos dá. Então, todos aqueles que tiverem com saúde, né, fisiologicamente recuperado, a gente vai escolher os melhores, mas é uma hora da gente estar muito atento, né? Nós já começamos fazendo reuniões após a partida, iniciamos logo após a partida de terça-feira. Nós fomos para o CT, reunimos a comissão técnica, né, lá com o Murtosa, já para poder fazer o planejamento da sequência até aqui a Chapecoense, e demos o start após o jogo. No pré-treino de ontem a gente reuniu, analisamos jogadores individualmente, como eu falei, a reunião que nós tivemos com o Fernando e com outros atletas, e assim a gente vai construindo, né, uma equipe que possa ser competitiva, possa entregar ao nosso torcedor. Eu costumo dizer que quem vai escalar a minha equipe é a fisiologia. Claro que a gente tem as demandas táticas, demandas técnicas, mas hoje a gente fica muito mais atento ao que o departamento médico, a fisiologia e o próprio Luiz, que é o nosso preparador físico, nos passa de dados. Então a gente precisa ter esse trabalho muito bem integrado para que a gente possa fazer as melhores escolhas em busca do objetivo, que é a vitória de sexta-feira. Ô Marcelo, aqui é o Alex Rodrigues mais uma vez. E assim, pelo que a gente já conhece de outras passagens, você e o Gabriel são profissionais muito estudiosos, né, em relação à equipe adversária. Você que conhece bastante também os demais elencos. Até comentava com alguns companheiros ontem, lá no CT, que eu tive a oportunidade de ver os últimos jogos da Chapecoense, contra o Santos, por exemplo, né, apesar do resultado positivo para o Santos, a Chapecoense criou as grandes chances do jogo, né, teve bola colocada na trave, goleiro do Santos fazendo grandes defesas, né. Queria que você falasse a respeito dessa Chapecoense, que já pensa na temporada 2022 por conta do rebaixamento, mas que ao mesmo tempo vem fazendo grandes jogos nas últimas rodadas, apesar do resultado não ter aparecido até então. Exatamente, é uma equipe que, com a troca do treinador, da saída do Pintado, e o treinador que hoje está lá é um treinador que é um auxiliar da casa, conhece muito bem o elenco. A Chapecoense fez grandes jogos, empatou com o Flamengo em casa, fez um grande jogo contra o Santos, contra o Corinthians tomou o gol no último lance do jogo. Então é isso que a gente tem que estar atento, uma equipe que tem já um conjunto já firmado desde o início da competição, alguns jogadores que a gente conhece bem, né, o Mike, né, outros jogadores que têm na sua força, né, os seus extremos, que tem muito enfrentamento de 1 para 1, são extremos que sabem fazer gol, tem um conjunto muito bom, joga numa plataforma do 4-1-4-1, tem uma marcação muito forte, como é de característica da Chapecoense, uma zaga muito sólida ali, muito firme. Então a gente precisa, né, a gente já analisou necessariamente a Chapecoense para que a gente possa ter um erro zero, uma eficácia máxima dentro dessa partida e buscar os nossos objetivos. É o que eu falei anteriormente, a gente não pode basear a Chapecoense para esse jogo pela sua colocação na competição. Primeiro, muito respeito pela uma instituição gigante como é a Chapecoense, e depois eu tenho certeza que os jogadores estão jogando pela sua honra e pela honra do clube e buscando seus objetivos. Então a gente tem que estar muito atento, como tivemos atento a todos os adversários que enfrentamos até agora. Marcelo, enfim, para terminar a entrevista coletiva, há pouco você falou sobre terminar bem o ano, né, com essa permanência do Atlético na Série A do Campeonato Brasileiro. Pelo que a gente sabe, o seu contrato é só até o final desse campeonato. Também é uma oportunidade para você, Marcelo, como profissional, terminar bem o ano aí com o Atlético garantido na primeira divisão, para uma renovação de contrato e iniciar, né, a próxima temporada, com pré-temporada, tudo completinho? Natália, todos sabem, né, como eu sou feliz aqui trabalhando no Atlético, né, eu e minha família. Só que quando eu fui contactado pelo Adson, a gente não falou de 2022. Né? Vocês todos sabem como foi um telefonema que durou 2 minutos e no dia seguinte eu já estava lá prontificado a ajudar o Atlético, né? Então assim, a gente
A gente não pode, nesse momento, falar da minha situação contratual atual, da minha situação contratual futura. Eu tenho só um grande objetivo, um macro objetivo nesse ano. Trabalhar bastante, incessantemente, 24 horas, para permanecer o Atlético na Série A. Esse é o meu maior desafio desde que eu enverguei essa camisa. Porque os outros já passaram, o título da Série B já passou, a Sul-Americana do ano passado já passou, então esse é o meu maior desafio dentro do Atlético. Eu tenho a convicção que eu vou conseguir, eu tenho a convicção, espero em Deus que me capacite para isso, e eu quero entregar esse presente de Natal ao nosso torcedor. Esse é o meu maior sonho momentâneo, e depois a gente pensa no futuro, mas eu tenho que pensar no presente e não medir esforços para entregar essa permanência ao nosso torcedor.